Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será a Segunda Guerra Mundial. Então, pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel, faça as suas anotações para que você venha aproveitar essa aula aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma consequência da Primeira Guerra que nós já estudamos. Você viu ali que após a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela saiu em crise, né? Além dessa crise, havia um forte ressentimento contra os países ganhadores da Primeira Guerra, principalmente lá entre eles a Inglaterra, por quê? Porque durante a Primeira Guerra foi prometido para a Itália vários benefícios, terras e vários benefícios, e nada disso foi cumprido. Então, a Itália, além da questão da crise, então havia também lá um forte ressentimento, um sentimento de humilhação, né, que os italianos tinham ali contra os países vencedores da Primeira Guerra, dentre eles principalmente a Inglaterra. Tá? Na Alemanha, a situação era bem parecida. Por quê? Porque a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela saiu totalmente também devastada, em crise. Havia ali a questão do Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes, um tratado humilhante que a Alemanha foi obrigada a assinar, né, como perdedora, como grande perdedora da Primeira Guerra. A Alemanha não podia mais ter exército, tinha que diminuir a, a sua quantidade lá do exército, tinha que diminuir a quantidade de armas, não podia ter mais colônias, perdeu as suas colônias, havia a questão da crise financeira, uma grande crise financeira ali que ocorreu na Alemanha, uma hiperinflação que estava prejudicando os alemães. Né? Então, diante de toda essa situação, o que, que aconteceu? Itália e Alemanha decidiram uniram forças, né, contra os seus inimigos comuns, né, para tentar mudar uma situação que era semelhante. Tá? A eles, depois, mais tarde, também se juntou os japoneses. Né? O Japão estava ali em pleno processo de imperialismo. Tá? Eles queriam dominar regiões ali no Pacífico. Tá? E para os japoneses, então, foi interessante eles se unirem a Alemanha e a Itália. Né? E aí formou os países do eixo, né, que já estavam se preparando ali para uma possível guerra. O eixo Roma, Tóquio, Berlim. Então você tinha o Mussolini da Itália, o Adolf Hitler da Alemanha e o imperador Hirohito do Japão, que se uniram ali, né, para uma possível guerra que estava prestes a começar. Tá? Além disso, na Alemanha daquela época, daquele momento, havia lá a teoria do espaço vital. Né? Acreditava-se naquela época que os alemães eram sim uma raça superior, né? Uma raça mais evoluída do que as outras raças, do que os outros povos, né? E como uma raça superior, eles não poderiam se contentar que a Alemanha fosse somente esse pedacinho aqui do mapa, né? Para eles, eles tinham que ter o seu espaço vital, o seu espaço de vida, conquistando outras regiões na Europa. Foi aí que então que o Hitler e os nazistas começaram a reorganizar o seu exército, começaram a aumentar o seu exército, começaram a conseguir armas, né, violando o Tratado de Versalhes, ok?
e as outras nações ali vencedoras da Primeira Guerra, como França, como Inglaterra, vendo isso, né, e deixando para lá, não se importando tanto, né, contra isso. E depois você vai ver que foi um grande erro deles, né? Então, a Alemanha, com seu exército reorganizado, em 1936, eles ocuparam a a Renânia, a região da Renânia, que era uma região ali próximo da França. Acompanha aí no mapa para você ver o processo aí de ocupação que que a Alemanha foi fazendo nessa época aí. Né? Então, em 36 ocuparam a Renânia, em 38 ocuparam a região ali da Áustria, também em 38 conquistaram a Tchecoslováquia. Okay? E em 38 também conquistaram a região dos Sudetos, né, que era uma região montanhosa ali próxima da Tchecoslováquia, e foram conquistando. Os outros países foram vendo isso e foram deixando, né? Deixa eles conquistarem ali, porque Hitler é fogo de palha. Logo, ele se aquieta, né? E foram deixando a coisa correr solta. Okay? O Hitler vendo isso, vendo que não havia nenhuma reação assim mais violenta dos outros países, havia ali o primeiro-ministro da Inglaterra na época lá, o Neville Longbottom não, Chamberlain, Neville Chamberlain, né, fazia uma reclamaçãozinha ali, verbal, né, declarações na TV e notinhas em jornais, mas não havia nenhuma outra reação mais enérgica contra o Hitler, e o Hitler foi se aproveitando disso e fazendo as suas ocupações ali, né? Em 1939, Hitler conquistou também a Boêmia e a Morávia, né? E também em 39 houve lá um pacto de não agressão entre a Alemanha e a Rússia, entre a Alemanha e, na época, a Rússia, que fazia parte ali da União Soviética, né? Então houve esse pacto de não agressão, que ficou conhecido como Pacto de Ribbentrop-Molotov, né? Era um pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha, né? Que era, na verdade, uma tática de Hitler, né? Porque já pensando numa guerra, né? Se entra em guerra, então o Hitler ele ia se preocupar somente com os inimigos que viriam desse lado. Aqui atrás ele ficaria tranquilo. Então era uma tática ali, do Hitler já pensando lá longe, né? Já pensando na guerra que iria acontecer com certeza em 1939. Os nazistas invadiram a Polônia, né, e foi a invasão da Polônia em 1939 que deflagrou, né, então finalmente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começou, por causa da invasão da Polônia. Quando Hitler invadiu a Polônia, os outros países falaram: não, pera lá, agora nós não podemos mais ficar só no blá blá blá. Temos que realmente fazer alguma coisa aí, porque senão Hitler vai acabar dominando a Europa inteira. Então, a partir da invasão da Polônia, em 1939, foi que a Inglaterra e a França declararam guerra contra os nazistas, contra a Alemanha nazista, e deu início então à Segunda Guerra Mundial. Ok? Enquanto isso, a Itália, vendo que a Alemanha estava passando o rodo na Europa, dominando geral, então a Itália também quis participar lá, conquistar também os seus pedacinhos de terra. Em 36, a Itália conquistou aqui regiões da África, né? Conquistou a Etiópia, depois, mais para frente, conquistou também o Egito, né? E em 1939, ano que começou a Segunda Guerra Mundial, a Itália também conquistou a Albânia,
que é uma região ali encostadinha na Grécia, ok? E o Japão também colocou as suas manguinhas de fora, né, colocaram seus hashis de fora, né, com todo o respeito, e em 31 conquistaram a Manchúria, né, e em 37 eles investiram contra a China, conquistaram a China num episódio assim lamentável que ficou conhecido na história como o Grande Massacre de Nanquim, o Grande Massacre da China. Os japoneses chegaram ali arrebentando tudo, matando um monte de gente, uma verdadeira carnificina, assassinatos a sangue frio, estupros sucessivos de mulheres, né? Por isso também esse evento ficou conhecido como o Grande Estupro da China, né? Um episódio assim, uma barbárie sem precedentes até hoje. A China, os chineses, eles são ressentidos contra os japoneses por causa desses eventos aí, décadas depois, né? Até hoje, o sentimento de revolta contra isso os chineses têm contra os japoneses, tá? E aí houve o início dos combates, né? O início da Segunda Guerra Mundial, e logo no início dos combates, os alemães já demonstraram o seu poderio bélico, né? Os alemães tinham lá a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, né? Aviões moderníssimos de última geração, né? Que invadiam lá o espaço aéreo dos outros países e bombardeavam. Eles tinham também lá um estilo de guerra que ficou conhecido como Blitzkrieg, né? Que era o ataque surpresa ou o ataque relâmpago. Através da Blitzkrieg, eles conseguiam, em poucas horas, conquistar um novo território, né? E aí, através da Blitzkrieg e da Luftwaffe, né? Em pouquíssimo tempo, os alemães conquistaram, acompanhe no mapa ali para você poder perceber, né? Eles conquistaram a Noruega, a Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e Holanda, e também a França. Tudo isso aí em pouquíssimo tempo, né, numa façanha militar aí incrível. O mundo ficou boquiaberto, né, com o que estava acontecendo. Os alemães estavam realmente passando o rodo na Europa, conquistando geral. Tá? Inclusive, uma curiosidade aqui que eu vou mostrar para vocês: quando deram a notícia, quando os comandantes foram até Hitler dar a notícia de que os nazistas haviam conquistado a França, né, o Hitler ficou tão feliz, tão alegre, né, que ele deu lá uns passinhos de dança no meio dos seus comandantes ali. Né, então alguém foi lá, bateu a foto, né, e gerou essa imagem aqui curiosa do Hitler comemorando lá a vitória sobre os franceses. Okay? E aí, depois que o Hitler teve essa vitória fantástica aí, logo no início da Segunda Guerra Mundial, ele investiu contra os ingleses, né? Foi lá com a Luftwaffe, com a Força Aérea, aí tentou tomar também a Inglaterra. Graças a Deus, os ingleses resistiram a esse ataque, né? Graças a Deus, porque se Hitler tivesse conquistado aqui a Inglaterra, né, eu acredito que ninguém mais conseguiria parar ele. Tá? Então, os ingleses resistiram com muito esforço, com muito suor, e conseguiram resistir a essa invasão aí. Tá? E enquanto os ingleses resistiam, os nazistas foram conquistar outras regiões. Né? Em 41, acompanha no mapa aí, em 41, eles conquistaram a Grécia, conquistaram a Iugoslávia e conquistaram regiões da Albânia ali também, que ainda não haviam sido conquistadas, né? E também instalaram governos fantoches na Romênia, na Bulgária e na Hungria. Né? Então, reparem no mapa como que ficou aí, né? A ocupação nazista. Parecia um câncer se espalhando aí pela Europa, né?
instalou governos fantoches. O que é um governo fantoche? Quer dizer que os nazistas eles não ocuparam ali de forma enfática lá, né? Eles ocuparam lá, deixaram a região lá submissa, né, aos nazistas, ok? E aí a Alemanha tomou uma atitude assim que, para mim, foi o grande tiro no pé, foi o grande erro de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Né? Hitler, de fato, ele foi assim um grande gênio militar da sua época, né? Mas, na minha opinião, ele cometeu, né, uma gafe terrível, um erro terrível, que foi, naquele momento, lá invadir a Rússia. Ele tentou invadir a Rússia na Operação Barbarossa, né? Foi a operação na qual os nazistas tentaram tomar conta da Rússia. Para mim, foi um grande erro do Hitler nessa época aí, né? Por quê? Porque agora o Hitler teria que combater em duas frentes de guerra, né? Então ele tentou lá invadir a Rússia. Num primeiro momento, deu-se a impressão de que os alemães fossem vencer facilmente os soviéticos, né? Porque os alemães foram avançando enquanto os soviéticos foram recuando, né? Então pensou-se, achava-se que os alemães fossem vencer facilmente, né? Mas aí os alemães não contavam com o inverno russo. Eles invadiram a Rússia bem na época do inverno. E o inverno na Rússia é um inverno rigorosíssimo. Os alemães não estavam acostumados com esse tipo de coisa, né? Então eles foram avançando e quando chegou na cidade de Stalingrado, né, houve lá a batalha de Stalingrado, que é uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, né? E os russos eles começaram a ter condições de resistir aos ataques. Os alemães começaram a enfraquecer. Os alemães começaram a dar sinais de cansaço ali. Então, os russos, né, os soviéticos, eles começaram a se organizar, tiveram a oportunidade de se organizar, né, e aí houve um movimento contrário. Né? Agora eram os russos que avançavam e os alemães recuavam. Né? E aí os russos, os soviéticos foram reconquistando as regiões que os nazistas haviam tomado ali na Rússia. Tá? Então, aí, enquanto o bicho pegava lá na Europa, enquanto o Hitler combatia lá o Stalin nessa briga de cachorro grande ali, né, outras regiões também estavam em guerra. O Japão tentava ali consolidar o seu território ali no Pacífico, e para isso ele investiu contra os Estados Unidos. Em 1941, ali os Estados Unidos tinham uma base naval no Havaí chamado Pearl Harbor, que foi atacada pelos japoneses. Os japoneses foram ali com seus pilotos kamikazes. Piloto kamikaze é aquele piloto suicida, que ele vai e se joga com o avião em cima dos inimigos. Então, em 1941, houve esse ataque a Pearl Harbor, né, que houve lá várias baixas, várias mortes, vários estragos de navios, né, e foi a partir desse ataque a Pearl Harbor que os Estados Unidos eles realmente quiseram entrar na guerra. Até então os Estados Unidos só ficavam olhando, né, a guerra acontecendo lá na Europa. Ajudava mandando mantimentos, mandando armas, né? Mas foi a partir do ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, foi que os Estados Unidos entraram realmente para a guerra, né? Efetivamente mandando lá esforços, mandando exército. Ok? E aí complicou a situação da Alemanha, né? A Alemanha agora estava combatendo em duas frentes, já estava cansada da guerra, certo? Agora com o reforço dos Estados Unidos, a coisa começou a complicar, né? A situação começou a se inverter. Tá? Em 42, os nazistas foram expulsos da região da África, tá? E depois disso,
os soviéticos foram expulsando, os soviéticos foram expulsando os alemães aqui da região da Rússia, né? Os alemães foram retrocedendo aqui, recuando, né? Os soviéticos atrás deles, perseguindo eles, e conforme eles iam perseguindo os alemães, eles iam libertando, reconquistando todas essas áreas aqui que haviam sido tomadas pelos nazistas. Né? Em 1943, a Itália foi tomada, os fascistas italianos foram derrotados, o Mussolini foi preso, inclusive aqui com participação dos brasileiros, os brasileiros lá, através das forças expedicionárias brasileiras, ajudaram os americanos a tomar a Itália. Em 1943, houve lá o dia D, o dia decisivo, num esforço conjunto entre americanos, canadenses e ingleses, tomaram a França, reconquistaram a França, aí foi a vez deles de fazer dancinha, acredito eu, né? E em 1945 invadiram Berlim. Em 1945, os soviéticos de um lado e os aliados de outro meio que esmagaram ali os nazistas em duas frentes de batalha. O Hitler, num esforço ali desesperado, começou a convocar criança, começou a convocar mulher para tentar se barrar lá o ataque, mas não deu certo, né? E Hitler acabou perdendo a guerra. Como ele não queria cair na mão dos inimigos, ele cometeu suicídio, se suicidou junto com a mulher dele, a Eva Braun, né? E aí a guerra na Europa, a guerra na parte europeia terminou por aí. Né? Acabou por aí. Mas ainda restava o quê? Restava o Japão. O Japão ainda estava a todo vapor lutando ali no Pacífico. Tá? Eles tinham lá na mão deles as Filipinas, a Singapura, as Índias holandesas, eles não queriam se render de jeito nenhum. O Japão era um povo orgulhoso, são até hoje um povo muito orgulhoso. Né? Até então eles nunca tinham perdido uma batalha, uma guerra antes, então eles não queriam se render. Né? Era questão de honra para eles lutavam ali num código de honra que vinha lá desde dos samurais, né? Então eles não queriam se render. Né? Já haviam perdido a Batalha de Midway para os americanos, mas eles também não queriam se render nem a pau. Né? Já não tinham mais armas, já não tinham mais soldados, eles faziam a lança de bambu e iam para cima, né? E não tinha como fazer os japoneses se renderem. Foi aí que entrou em cena uma nova arma que foi a bomba atômica. Tá? E aí, em 1945, lançaram uma bomba em Hiroshima, os Estados Unidos lançaram uma bomba na cidade de Hiroshima e depois lançou uma outra bomba devastadora, né, bomba atômica, em Nagasaki, né? Lançou nessas duas cidades porque eram polos econômicos. Né? Os Estados Unidos estavam destruindo a economia do Japão, jogando essas bombas aí, matou um monte de gente, foi assim uma coisa terrível. Né? E aí o Japão, depois disso, o Japão assinou a sua rendição em 1945 e foi o fim, finalmente, da Segunda Guerra Mundial. Esse evento, né, que mudou drasticamente o planeta, mudou o mundo mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? O planeta ele foi basicamente dividido entre dois polos, entre dois blocos antagônicos, certo? Mas isso já é assunto para próxima aula, para o próximo vídeo. Por enquanto, aí, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.